Então, mais uma vitória do Flamengo e mais uma atuação decisiva do BH27. Tem muita coisa para falar sobre esse jogo, sabe? Extra-campo, dentro de campo. O Vasco ele se apequenou tanto dentro de campo como fora de campo. Eu não sei aonde ele foi menor, dentro ou fora de campo. Já no que diz respeito ao Flamengo, mais uma vez, BH27 está indo para sua sétima temporada no Flamengo, entregando, entregando e entregando. O cara passou por uma cirurgia seríssima e parece que não aconteceu nada, não passou nada. Não sei se ele voltou melhor do que antes. Claro, se você comparar com o ano de 2019, aquilo ali foi algo surreal. Mas desse time de 2019, ele é o que mais consistentemente segue entregando ano após ano. Por isso que eu disse, BH27 atemporal. Ou seja, o cara que foge ao tempo, ele não se limita ao tempo. O cara que ano após ano parece vinho, que quanto mais tempo passa, melhor fica. É o BH27. Muita coisa para falar sobre esse jogo, como eu estava dizendo, fora e dentro de campo. E é sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, peço sua ajuda para que se inscreva no canal. Se você curte aqui o canal, o conteúdo e quer ajudar no crescimento, se inscreva. Ao se inscrever, não esqueça de ativar o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. Tão importante quanto se inscrever, ativar o sininho, é você deixar o seu like, o famoso joinha. Através do seu like, o YouTube entende como relevante esse conteúdo e distribui para um número maior de pessoas. Comente se você gostou de algo, se você não gostou, não tem problema, deixa aqui seus comentários, porque através dos seus comentários a gente pode melhorar a qualidade do conteúdo entregue para você. E além do mais, é uma oportunidade de termos uma relação mais estreita, porque eu costumo responder os comentários. E, como eu estava dizendo, compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. Um ponto muito importante, na descrição desse vídeo tem lá o link para você ser membro do canal, e com uma série de vantagens, benefícios exclusivos para os membros. Então, vá lá, se torne membro do canal, aproveite esses benefícios exclusivos, você vai ter uma relação muito mais estreita com o canal, então venha fazer parte da comunidade flamenguista do Norte. Voltando ao tema do vídeo, bom, primeiro eu vou falar um pouco sobre o jogo, né, em si, o campo e bola, para depois a gente falar um pouco do extracampo, porque para mim o Vasco foi pequeno nos dois pontos, tanto fora como dentro de campo. Bom, falando do dentro de campo, o Vasco ele foi pequeno dentro de campo porque a única maneira que ele viu de equilibrar o jogo com o Flamengo não foi na bola, mas na porrada, na imposição, achando que ia colocar uma imposição psicológica, dando porrada, sabe? E não foi bem assim, né? Até porque ele bateu e levou. Mas também a questão do campo, ficou muito claro que o Vasco quis tirar proveito do Flamengo, porque estava no campo sintético e também não levou vantagem alguma, né? Os dois times tiveram no início dificuldade no domínio de bola, nos passes, os dois times erraram bastante. Só que quando você coloca uma dificuldade no campo, no caso, vai prevalecer aquele que tem mais técnica, que no caso é o Flamengo. As pessoas falam, mas o Vasco fez um ótimo primeiro tempo. Como assim? Um ótimo primeiro tempo? Batendo, isso é bola? Não, não é, né? O Flamengo teve 65% de posse de bola contra 35% do Vasco no primeiro tempo. E claro, o Vasco teve a vantagem, teve uma chance clara de gol no final do primeiro tempo, muito em virtude de que o Flamengo jogava no seu no seu campo de ataque, campo de defesa do Vasco, encurralando ali o Vasco. E o Vasco, naquelas estocadas, se aproveitando de um erro de passe, teve uma chance de abrir o placar, não abriu. O Léo Ortiz salvou na segunda tentativa do Ryan. E o Flamengo já vinha naquele momento jogando melhor que o Vasco, porque o Vasco nos primeiros 15 minutos colocou uma força física desproporcional no jogo, estava muito claro que ele ia cansar. E já no primeiro tempo começou a cansar quando o Flamengo começa a dominar o jogo, né? E para mim ali, quando foi para o intervalo, ficou claro que no segundo tempo seria absolutamente um outro jogo, porque o Vasco não ia conseguir manter nem de longe aquela pegada física, a imposição que ele estava tentando imprimir
no início do jogo. Até porque quem corre muito atrás cansa mais de quem está com a bola. E o Flamengo passou 65% do tempo com a bola, o Vasco apenas 35%, né? Então, claramente o Vasco ia cansar no segundo tempo, foi o que aconteceu. O Flamengo, um domínio que ele já vinha exercendo no final do primeiro tempo, ficou claro no segundo tempo, e aí sim o Vasco ficou atrás, e aí torcendo para que o Flamengo não fizesse o gol, torcendo para que não fizesse, e acabou levando num golaço do Bruno Henrique, que, sabe, ele consegue achar soluções onde não existem. E mais uma vez fez um gol improvável. E aí tem muito vascaíno dizendo, o gol foi sem querer. Cara, quantos golaços o Bruno Henrique vai precisar fazer em vocês para vocês entenderem que o BH27 ele costuma fazer esse tipo de gol. E eu estou me referindo não só aos gols em outros times, em outros clássicos, porque ele faz golaço no Fluminense, ele faz golaço no Botafogo, mas vamos ficar só no Vasco, né? Quantos golaços mais o BH27 vai precisar fazer no time de vocês para que vocês entendam que aquilo ali é competência, qualidade e não casualidade? Mas preferem ver assim, eu não sei, talvez possa doer menos, porque aqui estão há 32 partidas ou 33 partidas, sei lá quantas partidas eles estão derrotados, quantas eles venceram. Eu acho que só duas. Eu já perdi a conta de quantas peias, quantas vitórias o Flamengo tem em cima do Vasco nos últimos 30, 32 jogos, 33. É muita sequência de vitória para o Flamengo, muita sequência de derrota. O Vasco não consegue sequer empatar com o Flamengo, mas mais do que isso, ele não consegue nivelar o jogo, ele não consegue equilibrar o jogo. Eu vi um comentário surreal eu vi o jogo na TV aberta, na Globo, e eu vi um comentário surreal do Paulo Nunes, para mim falou uma besteira enorme. O Vasco, dentro do seu propósito no primeiro tempo, fez um bom jogo, equilibrou o jogo. Qual o propósito? O propósito de perder de pouco, o propósito de bater? Era esse o propósito do Vasco? Quer dizer, então, se o Flamengo aguenta uma partida com o propósito de bater e perder de pouco, dentro do propósito do Flamengo ele jogou muito bem, aí esses comentaristas, às vezes, eles não têm o que falar e falam tanta abobrinha que, sabe, eu fico realmente admirado. E sobre os lances que eram para ser cartão vermelho ou não, o Vasco entrou pilhando o jogo, batendo. Aquele lance do Wesley em cima do Garrett, ele pega a primeira bola, aquilo ali era para cartão amarelo no máximo, o juiz não tinha nem dado falta inicialmente, entendeu? Então é muito choro do Vasco. E aí é a primeira relação de pequenez do Vasco, sabe? O Vasco é aquele time pequeno que sempre reclama do time grande, mais ou menos Espanhol e Barcelona, só que o Vasco é espanhol, né? Então cada vez mais vai se apequenando, né? Joga para bater, tenta nivelar o jogo na porrada, joga na retranca o tempo todo por uma bola. Olha, para quem viu Vasco e Flamengo nos anos 80 e também nos anos 90, é completamente um outro jogo. Se você tirar a camisa do Vasco, colocar ali do Boa Vista, Volta Redonda, sei lá, Maricá, alguma coisa dessa natureza aí, não vai ter diferença alguma. É incrível como o Vasco se apequenou dentro de campo, né? Um time muito ridículo e que a imprensa, já sabendo disso, normaliza. O Vasco jogou bem dentro da sua proposta. É a mesma coisa que falar que o Volta Redonda jogou bem dentro da sua proposta de só defender contra o Flamengo. É isso que o Vasco virou dentro de campo. E falando aqui um pouco do BH27, o cara é atemporal, meu. O cara passa tempo, sabe? E ele parece que fica melhor ainda. O cara sofre uma lesão grave e parece que volta melhor ainda. Ele é o cara mais regular do Flamengo, desse time de 2019, mágico. Ele é o cara mais regular do Flamengo, que mais entrega constantemente, principalmente em jogos decisivos, em clássicos. Ele nunca se omite. É incrível o golaço que ele fez, sabe? Se você vendo pelo replay, ele consegue encontrar uma solução para abrir a brecha para o chute. Ali ele manda o sarrafo, pega bem como ele costuma pegar bem na bola e golaço. Simples, tal qual, qualidade. De novo, os vascaínos precisam prestar mais atenção nos golaços que o BH27 faz no Vasco. Eu não digo nem nos outros clubes, que ele faz um monte de golaço. Aí você vai ver que
não é casualidade, né? Muita competência, né? Coisa que o Vasco não tem faz tempo. Qualidade, competência. Mas joga na retranca, joga tentando bater, é o que restou para o Vasco. Lamento, é uma pena para um clube que já foi grande, não sei se ainda é, porque está se apequenando cada vez mais. E de verdade, eu não acho isso legal, não, tá? É um time que deixou de ser rival, porque ele se apequena cada vez mais e a tendência é que isso se acentue. Agora o Vasco, já falando um pouco do extracampo, onde ele se apequena ainda mais, na minha opinião, agora falando, tem que jogar no Engenhão mesmo, porque a gente coloca dificuldade para os caras lá no campo, na grama sintética. Como é que é? Vocês preferem abrir mão do famoso clássico dos milhões, porque o Engenhão não é um jogo para clássico dos milhões. O Vasco que brigou tanto para tomar o lugar do Fluminense e ser tido e havido como um grande rival do Flamengo. Para quem não conhece um pouco a história, até ali, início dos anos 80, o grande rival do Flamengo era o Fluminense, a dupla Fla-Flu. O Vasco, inclusive com a participação muito acentuada do Eurico Miranda, ele brigou para ter esse lugar de ser o rival do Flamengo, né? Dali em diante, o Vasco ganhou muito protagonismo no futebol. Não que ele não fosse protagonista antes, mas acentuou o protagonismo, se criou ali a rivalidade Zico e Roberto Dinamite, depois aqueles históricos time 87 do Vasco também, com Romário, com Sorato, com Bismarck, com Giovani, e o Flamengo não precisa nem falar, Renato, Bebeto, Zico, Leandro, Leonardo, Jorginho, Andrade, enfim, Zinho. Então, eram grandes embates nos anos 90, Romário de um lado, Edmundo do outro, e o Maracanã lotado, paravam-se as cidades onde o Flamengo é muito forte aqui, na capital do Amazonas, em Manaus, se parava a cidade para ver esse clássico. E hoje esse clássico se restringiu ao que é o Engenhão, a um jogo com 10 mil pessoas, e tem gente no Vasco que acha que isso está certo, porque deu mais dificuldade para os jogadores do Flamengo dominar a bola na grama sintética, embora tenha dado muito mais dificuldade para os jogadores do Vasco, que têm menos qualidade em relação aos do Flamengo, ou seja, tiveram muito mais dificuldade, mas ainda assim é o que acham que é o ok. Poxa, se isso não é se apequenar, o que é? Eu prefiro atribuir a dificuldade ao meu rival, mesmo que isso atribua mais dificuldade para mim. Eu prefiro abrir mão do jogo que era o clássico do país, com 150 mil pessoas, o Maracanã, tomado pelas duas torcidas, o clássico dos milhões. Eu prefiro abrir mão desse protagonismo de ser o grande antagonista ao Flamengo, o grande rival do Flamengo, para jogar no Engenhão com 10 mil pessoas ou com estádio vazio, só porque eu já abdiquei de competir com o meu rival, porque isso aí não é competir, não. Isso aí me desculpa, o Volta Redonda faz, o Boa Vista faz. Aí eu quero ver o Paulo Nunes falar que o Boa Vista, dentro do seu propósito de jogo, fez um ótimo jogo com o Flamengo. Cara, nem o Bangu, treinado pelo Felipe Maestro, aí, um dos ídolos do Vasco, quando pega o Flamengo, joga assim. Então, é isso que o Vasco está fazendo, abrindo mão da sua história, abrindo mão da rivalidade com o Flamengo, de se equiparar como um igual, porque o Vasco sempre se equiparou como um igual quando pegava o Flamengo. Inclusive, sempre foi dito que dos times do Rio de Janeiro, era o único que minimamente conseguia dividir o Maracanã com o Flamengo. Quando você entrava os dois times, você via um peso muito grande da torcida do Vasco no Maracanã, né? Embora do Flamengo fosse um pouco maior na divisão do Maracanã, mas você via ali do Vasco minimamente dividido no Maracanã, enquanto que nos jogos de Fluminense, os clássicos Fluminense e Botafogo, você sempre viu o estádio lotado de flamenguistas e um pedacinho do estádio ali com uma torcida concentrada de Fluminense ou Botafogo. Do Vasco não, era uma torcida que normalmente, minimamente, como eu disse, dividia o Maracanã com o Flamengo. Então sempre foi considerado um rival diferente nesse sentido. Daí o nome, né, ficou conhecido como Clássico dos Milhões, que é o clássico de todo o país, todo mundo parava para ver. E aí o Vasco simplesmente abre mão disso, abre mão dessa marca, desse jogo, Clássico dos Milhões, para jogar para 10 mil pessoas ou para um estádio vazio.
Cara, isso não é só se apequenar, isso é reduzir muito a história do seu clube. Sabe, de dizer que o Vasco está passando a mensagem, o recibo, que ele não é mais do tamanho do Flamengo, que ele tem que usar de outros artifícios, né, atributos, para minimamente competir com o Flamengo. Não é que ele vá competir, tá? Minimamente competir, e ainda assim não de igual para igual, colocando todo o time lá atrás e sentando a porrada. Essa é a maneira que o Vasco encontrou de ser competitivo, de respeitar a sua tradição. Então, olha, de novo, o Vasco dentro de campo se apequenou, por jogar todo atrás e bater, 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 sim, mas o que essa diretoria, na minha opinião, amadora, está fazendo com o Vasco a partir de agora, ou desses momentos que eu estou vendo, é muito pior, porque está se apequenando dentro de campo, fora de campo, e dá bate no peito, disse que era para fazer isso mesmo, porque tinha que tirar o conforto do Flamengo. Que conforto que tirou? O jogo foi 1-0, poderia ter sido mais. Ah, mas o Vasco jogou bem. O que é que você fala jogar bem? Dar porrada e ficar lá atrás e sair por uma bola, um erro do adversário, uma bola casual, como quase acontece com o Ryan no final do primeiro tempo. É isso que é jogar bem? De 10 jogos entre Flamengo e Vasco, os números estão aí para dizer, o Vasco perderia os 10. Os números estão aí para dizer, quanto menos, quanto menor você, quanto mais você reduz o corte, pior fica para o Vasco. E o Vasco vem se apequenando cada vez mais e ele vem abrindo aí esse espaço que já foi dele de ser o grande antagonista ao Flamengo, não só no Rio, mas no futebol brasileiro, e está deixando esse espaço cada vez mais para o Fluminense. E eu já fiz um vídeo a respeito, é muito importante para esses clubes serem um antagonista ao Flamengo, porque junto com isso vem muita receita, né? Vem muita receita publicitária, vem muita exposição, daí as receitas publicitárias virem juntas, né? Então, eu vou te dizer, tem muita gente querendo ser o antagonista do Flamengo. O Fluminense, então, tá babando para voltar a ser o grande antagonista ao Flamengo. E, na verdade, é o que tem sido o grande antagonista, é o que tem disputado as finais. Ano passado ficou na semifinal, o Vasco não teve a competência de passar do Nova Iguaçu para fazer a final com o Flamengo. E agora, mais uma vez, vai ficar no caminho nas semifinais, só que pelo menos mudou de adversário, levou o adversário que o elimina, né? Ano passado foi o Nova Iguaçu, esse ano vai ser o Flamengo, que, na minha opinião, tem 3 grandes clubes no Rio, mas tem um gigante, né? Que é o Flamengo. Existe uma diferença muito grande do Flamengo para os demais. Eu acho que o Fluminense é aquele ainda que consegue equilibrar as coisas, não só jogando na retranca, mas principalmente antes ele conseguia. Só um minutinho. Bom, papai tá fazendo um vídeo. Minha cachorrinha aqui também está empolgada com a vitória do Flamengo. Então, o Vasco ele não consegue literalmente mais ser o que já foi. E aí cabe ao Fluminense assumir no futebol carioca esse papel de grande antagonista, papel que já foi do Fluminense ali no final da década de 70, início dos anos 80, mas que depois foi gradativamente perdendo para o Vasco. Já disse, a história do Clássico dos Milhões, mas parece que cada vez mais o Vasco se apequena e cada vez mais existe um distanciamento do Flamengo para os demais rivais cariocas. Como eu disse, o Fluminense é o único que ainda, sabe, cria uma resistência. Ah, Diogo, Botafogo ganhou de 4-1 ano passado. Não leva aquilo a sério, cara, porque aquilo ali é uma vez em um século, sei lá, um mil vai acontecer aquilo ali. O Botafogo não tem sustentação para manter um time competitivo. A gente está vendo aí o que vai acontecer com o Botafogo esse ano. Talvez seja pior do que aconteceu com o Fluminense ano passado, quando ganhou a Libertadores e depois brigou para não cair. É mais ou menos isso que vai acontecer com o Botafogo e o Vasco cada vez mais se apequenando, se tornando um time em termos de tradição e história, porque isso vem acontecendo ano após ano. Depois, essa história que o Vasco tinha lá atrás vai ser substituída por essa história de inferioridade, de complexo de inferioridade, de se portar como um time pequeno, porque isso está acontecendo consistentemente, ano após ano. E é isso que vai entrar, vai ser parte da história para as novas gerações do Vasco. O torcedor do Vasco, que em algum momento
via o jogo com o Flamengo de igual para igual e achava natural que as vitórias se alternassem entre um e outro. Hoje, vê um jogo normal que o Vasco pode ganhar ou perder contra o Boa Vista, contra o Volta Redonda, contra o Maricá, contra o Nova Iguaçu, com o Flamengo. Esses caras já assistem e já pensam que uma vitória é muito improvável. Então isso está formando uma nova geração e cada vez mais apequenando um clube que já foi gigante, mas hoje está muito longe disso. E essa diferença, essa redução de tamanho histórico está cada vez mais acentuada. Quero saber a sua opinião a respeito, portanto, deixe aqui seus comentários. Claro, não esqueça de se inscrever no canal, é muito importante que se inscreva, deixando o like, o famoso joinha, para que o YouTube entenda como relevante esse conteúdo, e vá lá na descrição desse vídeo, aperta no link para se tornar membro e venha fazer parte dessa comunidade flamenguista do Norte. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, um grande abraço e até a próxima.